Muito bem, nós sabemos que Paulo, ou Saulo de Tarso, seu nome é o mesmo de Saul, Shaul, é Paulo. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele era um fariseu e ele estava respirando ameaças de morte. Ele estava com muito ódio dos cristãos, porque ele cria no judaísmo, ele cria nas Escrituras, ele cria no que estava escrito, mas ele não tinha revelação a respeito de Jesus, Yeshua de Nazaré. Ele não compreendia que Jesus havia recebido, havia cumprido todas as profecias, cerca de 300 profecias no Antigo Testamento sobre o Messias se cumpriram em Jesus. De nascer em Belém da Judéia, de nascer naquela época quando o Cristo deveria aparecer à humanidade, quando Cristo deveria nascer. Jesus cumpriu em si, desde a sua concepção, quando um anjo apareceu a Maria e disse: conceberás. Este ente santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, em Jesus se cumpriu tudo. Isaías capítulo 11, Jesus recebendo sobre si, ali no seu batismo, João viu os céus abertos, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba e pousando sobre Jesus. Espírito de sabedoria, de entendimento, do temor do Senhor, o Espírito Santo de Deus capacitando o Senhor para abrir os olhos aos cegos, para ressuscitar os mortos, para curar os coxos, os enfermos, para libertar os cativos das enfermidades e das opressões malignas e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus ali estava cumprindo toda a palavra, mas os olhos de Saulo de Tarso, Shaul, da tribo de Benjamim que ele era, estavam fechados para as coisas espirituais. E então, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele está indo para prender os cristãos e uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Era meio-dia quando aquela luz mais forte brilhou. E ele cai por terra e ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a quem ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo homens e mulheres cristãos. Quem és tu, Senhor? Ele pergunta. E o Senhor diz: eu sou Jesus. Eu sou Yeshua, Yeshua de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem persegue um cristão está perseguindo Jesus. Quem fala mal de um cristão está falando de Jesus. E Paulo, então, naquele encontro foi transformado. Entregou sua vida ao Senhor. Em Damasco recebeu oração com a imposição de mãos de Ananias. Seus olhos foram abertos porque ele ficou cego por alguns dias. Caíram como que escamas dos seus olhos e ele voltou a enxergar. E Paulo, então, foi discipulado, foi fortalecido e tornou-se apóstolo do Senhor. E então, Paulo prega. Muitas e milhares de pessoas se convertem nas cidades por onde ele passa. E ele escreveu a sua carta aos Efésios. E no capítulo 1, de 15 a 23, ele colocou a oração por todos nós. A oração pelos cristãos, pelo povo de Deus. E ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, então, está dizendo aos cristãos que, sabendo do que houve, da transformação de vida, sabendo do amor que eles têm, da vida que eles estão vivendo em Cristo, ele não cessa, mas em todas as suas orações, ele abençoa o povo de Deus. Você sabia que nós devemos orar assim também? Orar pelo povo de Deus, para que o povo de Deus não cesse de falar das coisas de Deus, não deixe de buscar o Senhor. E ele ora pedindo o quê?
aí do verso 15 ao 23, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos parar aqui um pouquinho. Ele ora para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Às vezes você já conhece a palavra de Deus. Às vezes você já leu a palavra de Deus, mas não tem a revelação. Você lê, mas não compreende. Já encontrei várias pessoas que disseram: eu como advogado, eu tive de ler a Bíblia, tive de fazer um trabalho sobre a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, mas não entendi nada, não retive nada, não guardei nada, porque ele leu a Bíblia como se lê um jornal, como se lê qualquer outro livro, mas a Bíblia, nós precisamos lê-la com o entendimento do seu autor, do Espírito Santo. Ele nos traz revelações tremendas em cada versículo. Às vezes você já leu aquele versículo 10, 20, 30 vezes, mas de repente você tem um entendimento daquele versículo. Você compreende algo mais do que a letra. E Paulo diz que o Senhor Deus te conceda, me conceda, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, no conhecimento de Jesus. Conhecer Jesus, saber que Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso perdão, Ele é a nossa salvação, Ele é o amado de nossa alma, Ele é aquele que é o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. E que sejam iluminados os olhos do nosso coração. Sim, se os nossos olhos têm luz, nós podemos ver claramente. Se há luz, nossos olhos podem perceber o que está acontecendo. Nós temos o entendimento das coisas diante dos nossos olhos, das notícias, das nações, das pessoas, da igreja, de Deus conosco. Espírito de sabedoria, de revelação, no conhecimento de Jesus, tendo os nossos olhos iluminados. Esta era a bênção do Antigo Testamento. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus nos dando a paz. Ele continua dizendo, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe para que foi chamado? Você sabe para que você existe? Você sabe por que você ainda está vivo? Deus ainda não te levou? Você sabe para quê? O seu chamamento. Precisamos conhecer a esperança do nosso chamamento. O que Deus espera de mim e de você. Eu me lembro que aos 16 anos, quando um irmão colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou a Deus para que eu fosse cheia do Espírito Santo. Eu fui cheia do Espírito Santo. Eu recebi ali o batismo com o Espírito Santo. E uma palavra profética para mim naquele dia foi o Senhor dizendo, eu faço de você minha mensageira. E o meu nome é Ângela. Ângela significa mensageira. Deus tem uma proposta para cada um de nós. E nós seremos plenamente realizados cumprindo o propósito de Deus. Paulo ora para que nós possamos conhecer a esperança do nosso chamado.
E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Eu tenho de saber, e você também, a riqueza que nos aguarda, a glória que nos aguarda, o galardão que nos aguarda. Devemos caminhar mirando, olhando as coisas celestiais, para que nós possamos ter isto claro diante de nós e caminhar com perseverança, para que nós saibamos a suprema grandeza do seu poder, entender o poder que está disponível para nós, o poder de Deus que opera em nós através das nossas orações para salvar, libertar, curar, trazer livramento, esperança e vida eterna. Para saber que esse poder, conhecer a sua eficácia, como ele age. E aqui ele continua orando dizendo: o qual poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que oração fantástica e maravilhosa. Que oração que devemos tomar posse dela e analisar e estudar ponto por ponto, sabendo que Deus ouve e responde. Ore esta oração para os seus filhos, para a sua casa, para a sua igreja, para o povo de Deus. O poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e o fazendo assentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Poder do Espírito Santo que foi dado à igreja, acima de todo o poder da terra. O diabo tem poder? Tem. Ele tem poder, ele exerce o poder dele. Mas o poder de Jesus está acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Não há um rei, um ditador, um presidente, um primeiro-ministro que tenha mais poder do que Jesus. Não há. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima das enfermidades e de todas as dificuldades. Então vamos orar. Vamos saber que este nome é poderoso e que Jesus é fiel. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu clamo a Ti pelo Teu perdão, pela Tua paz. Lava o meu coração, transforma-me e transborda-me da Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Recebe-me, ajuda-me, ensina-me. Senhor, eu quero todas as bênçãos desta oração de Paulo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a Tua igreja, no Brasil e nas nações. Eu me entrego a Ti para ser Teu todos os dias da minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.